fazer tudo de novo, não estava sendo gravado. Boa tarde. Hoje é dia 7 de agosto de 2024 e eu declaro aberta a sessão ordinária número 27 da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Dou as boas-vindas, cumprimentando os desembargadores, a desembargadora Ilna, o desembargador Sérgio, o desembargador Eduardo Escossa Fava, o Ministério Público na pessoa do Dr. Sávio Amorim, a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Caetano Lima, e a ele eu dou umas boas-vindas especiais, porque é a primeira vez que o Dr. Caetano está aqui nessa segunda Câmara. O Dr. Sávio já é conhecido há bastante tempo. Muito obrigado. Quem chega aqui a primeira vez, nós precisamos conceder esse prestígio, né? Então, seja muito bem-vindo, doutor Caetano, é uma alegria para nós contar com Vossa Excelência aqui. Cumprimento os advogados que estão aqui presencialmente, eu faço na pessoa do doutor Pablo Henrique Pinheiro do Carmo, que é o primeiro que vai fazer a sustentação oral, e cumprimento os advogados que estão virtualmente na pessoa do doutor que eu vejo aqui na tela, doutor João Saldanha. Sintam-se cumprimentados. Cumprimento os servidores, e eu faço aqui na pessoa do Alex, e os servidores que estão aqui presencialmente e os servidores que estão nos gabinetes, e a todos que assistem a essa sessão. Então, vamos para a nossa pauta, a apreciação da ata da sessão ordinária número 26, do dia 31 de julho de 2024. Todos de acordo? De acordo, senhora. De acordo. Declaro aprovada a referida ata. O número 2 do nosso ponto de pauta é a homologação dos votos. Por isso, ficam as partes e seus respectivos defensores cientes que a pauta número 27, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Estadual e portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com julgamentos na sessão ordinária hoje realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos nos termos do voto dos relatores, ressalvando-se os que têm destaque, pedido de vista, sustentação oral, entre outros que, acaso estejam pendentes de votação. O ponto 3 da pauta é aquela velha, aquele já reiterado pedido para que todos nós, advogados, desembargadores, que estamos aqui, julgadores, Ministério Público, Defensoria, para que tenham cuidado com os nomes de adolescentes, crianças, as vítimas de violência doméstica, para que eles não sejam identificados. O próximo ponto da pauta, o ponto número 4, são as sustentações orais. Hoje nós não temos muitas sustentações orais, mas o desembargador Eduardo Costa Fava precisará se ausentar às 15h17, porque ele tem um compromisso no estado de Roraima, Rondônia. Eu já disse Acre, Roraima, menos Rondônia. Então, ele precisa pegar o voo, e aí eu vou, se todos concordarem, que nós resumamos os nossos votos às emendas, a parte negritada das emendas. Então, nós temos 7 sustentações orais e apenas duas sustentações presencialmente que têm a preferência. A primeira é o número 4 da lista das sustentações orais, número 7 do roteiro, é o habeas corpus 063-097744-2024, e o advogado é o doutor Pablo Henrique Pinheiro do Carmo, que já está devidamente postado à tribuna. Seja bem-vindo, doutor Pablo, sempre uma honra contar com Vossa Excelência aqui da tribuna dessa segunda Câmara. Eu indago a Vossa Excelência se deseja a leitura do relatório. Ministério Público? Não, Excelência, obrigado. Então, doutor Pablo, eu passo a palavra a Vossa Excelência para a sua sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência.
Boa tarde a todos, senhores desembargadores, senhora desembargadora, doutora Anil, senhor membro do Ministério Público, advogados, serventuários da Justiça, senhor policial militar. Excelência, trata-se de um habeas corpus em que o paciente está sendo acusado pelo crime de organização criminosa, associação do tráfico e tráfico de drogas, com base na apreensão de um celular. Então, este habeas corpus, o qual eu impetrei, significa que havia, no dia 9 de fevereiro de 2023, a Polícia Civil, por meio da DRACO, havia um mandado de prisão e busca e apreensão em face de Maria Júlia Machado Menezes, na residência, e isso é importante, Rua Gaudioso de Carvalho, 655, Fortaleza, Ceará. O que acontece? Havia um mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, policiais civis da DRACO foram cumprir esse mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão. Chegando na residência, ela não residia naquele local. Por meio de populares, relataram, não, na realidade, ela mora na residência, na mesma rua, mas a residência é a 677. Ou seja, policiais civis tinham mandado de busca e apreensão na casa X e mandado de prisão e foram para a casa 677, na casa onde residia a autuada. Chegando naquele local, policiais civis bateram na porta e na hora de abrir a porta, se encontra com Maria Júlia. Comunicaram o mandado de prisão e foi cumprido. Só o que acontece? Não havia autorização judicial para entrar naquela residência, mas os policiais civis entraram naquela residência e encontraram um aparelho celular no quarto do casal. E quem fala isso são os policiais civis que cumpriram o mandado de prisão e busca e apreensão, o qual eles relataram que encontraram um aparelho celular cor preta no quarto do casal. Ou seja, o mandado de prisão, ok, foi cumprida, a finalidade foi cumprida. Por sua vez, o mandado de busca e apreensão foi no local diverso onde foi encontrado. Olha, excelência, houve um verdadeiro desvio de finalidade, fixo expedition, e a defesa apresentou isso em defesa preliminar, no primeiro grau, mas a VEDOC disse que gostaria de ter audiência para ter mais confirmação. Excelência, para o olhar da defesa, isso é muito claro que houve um desvio de finalidade. E são palavras ditas pelos próprios policiais civis que foram cumprir o mandado, porque eles relataram que foram cumprir o mandado de busca e apreensão, não se encontrava e foram atrás de cumprir o mandado de prisão em face de Júlia. E o celular foi encontrado no quarto do casal. Mas esse quarto do casal não era nem no quarto do casal encontraram o celular, não era o aparelho celular de Maria Júlia, mas sim do paciente deste habeas corpus, Carlos Adriano Araújo Braga. Mas a Polícia Civil, quando apreendeu o celular, alegou que estava na posse de Maria Júlia, o qual já tinha autorização judicial para degravação e tudo. Mas o que acontece? Como houve esse desvio de finalidade e apreendeu esse celular do paciente Carlos Adriano Araújo, em que ele não era alvo daquela operação, então toda a operação veio decorrente do celular dele. Então houve um verdadeiro desvio de finalidade. Observando o próprio 293 do CPP, que fala, para ingressar em domicílio, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão, o executor primeiro deve informar o morador a entregar o foragido. Mas neste caso, a própria moradora abriu a porta e foi cumprido o mandado. Não está nada nos autos demonstrando que tinha autorização judicial para entrar naquela residência. E não teve expressamente consentimento para os policiais civis entrarem na residência. Dessa forma, conforme já dito, houve um desvio de finalidade. Com isso, minha sustentação é muito objetiva. Com base nesse desvio de finalidade, houve a nulidade da apreensão daquele celular. Com isso, a defesa requer que seja reconhecido a ilegalidade da apreensão do celular e todas as provas delas decorrentes seja considerado nula, decorrente do artigo 157, né, do Código de Processo Penal. Dessa forma, se manifesta a defesa. Obrigado. Obrigada, doutor Pablo. Doutor Sávio Amorim. Vossa Excelência tem a palavra, desculpe.
Tem a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Saúdo a todos os desembargadores desta egrégia segunda Câmara Criminal. A começar por Vossa Excelência, presidente, doutora desembargadora Vânia Fontinelli, desembargadora Ilna de Castro, meus saudosos cumprimentos. E pelo tempo que nós convivemos, à época, na primeira instância, e pude aprender muito com o saber jurídico, o notável saber jurídico da desembargadora Ilna, uma pessoa que sempre conduziu as audiências com muito rigor, mas sempre observando as regras da lei. Cumprimento os nobres desembargadores Sérgio Parente e Eduardo Esconsafava. Saúdo o nobre representante da Defensoria Pública, doutor Caetano Silva, nome que tem uma marca de atuação na unidade prisional, um legítimo defensor dos interesses daqueles necessitados e que faz com tanta dedicação. Saúdo a todos os advogados e advogadas, seja no modo presencial, seja no modo virtual, e aqui, em especial, o doutor Pablo Henrique Pinheiro de Carmo, não sei se pronunciei certo, mas seja bem-vindo. Senhoras e senhores, atento à fala do nobre advogado, defensor dos interesses do paciente, e aí o cerne da questão diz respeito ao mandado de busca, onde os policiais, no dia 9 de fevereiro de 2023, foram cumprir o mandado de busca e apreensão na rua Gaudioso de Carvalho, 475, casa 03, no bairro Floresta, sendo que o local mencionado não residia o autuado, e após conversa com populares, indicaram o endereço da autuada, situada na rua Gaudioso de Carvalho, 655, Fortaleza, Ceará, oportunidade em que os policiais civis foram cumprir o mandado de prisão, o que ocorreu. Esse é o ponto, é o cerne da questão. No entanto, é bom que se diga que essa ocorrência da divergência da numeração e do imóvel, e que culminou, inclusive, com a localização, não é motivo suficiente para atender ao pleito do paciente aqui representado pelo nobre advogado, que é exatamente nulificar todos os atos praticados. Até porque a jurisprudência tem dito que tem admitido o erro material. E mesmo não fazendo uso aqui do parecer já depositado nos autos pela eminente procuradora, doutora Joísa Maria, eu tratei de juntar alguns julgados, em número de 3 rápidos até irei abordar, tão somente a parte que importa na discussão. A hipótese dos autos revela a ocorrência de simples erro material na numeração do apartamento indicada no mandado de busca e apreensão, o que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tem um condão de invalidar a diligência realizada efetivamente no endereço do investigado. Precedentes: agravo regimental e que se nega provimento. Da relatoria do ministro Reinaldo Soares, julgado agora, no dia 14 de 5 de 2024. O outro julgado da relatoria da ministra Laurita Vaz diz o seguinte: nos termos da orientação desta casa, a existência de eventual equívoco no endereço declinado no mandado evidenciaria simples erro material, insuficiente para macular a busca e a apreensão realizada corretamente no endereço do acusado, ou afetar o decreto condenatório transitado em julgado. E, por último, eu trago da 5ª turma do STJ, da relatoria do ministro Jorge Mussi, que diz: eventual desconformidade entre o verdadeiro número do apartamento em que é realizada a busca e apreensão e aquele constante do respectivo mandado não seria suficiente para macular a diligência, tratando-se, na verdade, de evidente erro material, já que a medida foi implementada no efetivo endereço do investigado, local em que foram encontrados objetos e documentos de sua propriedade e que teriam relação com a prática criminosa em apuração. Precedente. Entendo que esses julgados que aqui acabei de ler se amoldam perfeitamente no caso e que faz com que fortaleça o parecer ministerial
no sentido de que seja denegada a ordem, Excelência. Obrigada, doutor Sávio. Eu acho que está bastante claro e eu vou procurar ser bastante breve nessa questão. Havia um mandado de busca e apreensão contra Maria Júlia Menezes e esse mandado foi cumprido devidamente. O que o doutor Pablo argumenta, nós precisaríamos de uma instrução fático-probatória, que deve ser feita durante a instrução e não agora. E o fato é que no celular apreendido havia informações bastante importantes a respeito da participação do companheiro, que é o paciente, sobre a participação dele em uma das facções criminosas, uma das que nós temos vários assentos aqui de crimes os mais variados e importantes do ponto de vista criminal possível. Então, eu peço licença para ler a proposta de emenda na sua parte negritada. Penal e processo penal, habeas corpus, tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, nulidade da ação penal diante da suposta invasão de domicílio, cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso, ilegalidade das provas apreendidas, ficha expedition, não conhecimento, necessidade de incursão fático-probatória para constatação de eventual ilegalidade, habeas corpus não conhecido. É como voto. Votam comigo, nesse habeas corpus, desembargadores Eduardo Costa Fava e Sérgio Parente. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Reitero os meus cumprimentos a todos os presentes. Saúdo Vossa Excelência, desembargador Sérgio, desembargadora Ilna, doutor Domingos Sávio de Freitas Amorim, eminente procurador de Justiça, doutor Caetano Silva Lima, defensor público, a quem também rendo as homenagens, as boas-vindas a esta Câmara Criminal. Cumprimento também os advogados e o faço na pessoa do doutor Pablo, que honrosamente cumpriu o dever aqui da tribuna, e também cumprimento os eminentes valorosos servidores na pessoa do doutor Alex e a Força Pública também, pessoa de sargento que acompanha a sessão. Minhas senhoras e meus senhores, eu ratifico, senhora presidente, o voto provisório, no sentido de acompanhar Vossa Excelência, sem sombra de dúvida, apesar das considerações levantadas na tribuna, eu penso, igualmente como Vossa Excelência, de que o exame a ser feito não comporta análise nesta via aqui do habeas corpus. Então, pedindo as respeitosas venhas ao doutor Pablo, mas ratifico o voto no sentido de acompanhar Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava, desembargador Sérgio Parente, como vota Vossa Excelência? Boa tarde, presidente. Grato pela concessão da palavra. Eu cumprimento a todos os advogados presentes, os advogados virtualmente também presentes, não é isso? Meus pares, o Ministério Público, na pessoa do doutor Sávio, dou as boas-vindas ao doutor Caetano, defensor público, saúdo também a todos os servidores, na pessoa aqui do Alex, e Força Policial aqui presente, de forma que acho que não esqueci de ninguém. Então, passando aqui ao processo, ouvi atentamente, doutor, lhe parabenizo pela sustentação oral, também ao Ministério Público, mas eu vou aderir e manter o voto já proferido no sistema, só chamando, inclusive, a atenção de que a desembargadora Vanja, inclusive, usou de uma jurisprudência no sentido de demonstrar que o STJ até entende que é possível o cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso, sem necessidade de novo provimento judicial, em situações que demandem pronta atuação policial. Então, não estamos dizendo que isso aconteceu objetivamente, porque precisa exatamente dessa incursão para examinar se essa jurisprudência se encaixa. E aí o doutor Sávio veio, inclusive, juntou uma outra que pode também se adaptar aqui ao caso concreto, de forma que eu acompanho plenamente por conta desses motivos. Doutor Pablo, eu não o parabenizei, desculpe, mas preciso fazê-lo agora e dizer ao senhor que o senhor seja sempre muito bem-vindo a essa segunda Câmara. Boa sorte, tudo de bom.
o segundo preferencial, o segundo processo preferencial, é o primeiro da lista das sustentações orais, o número 10 do roteiro, cujo advogado, doutor Oséias de Souza Rodrigues, já está postado, e eu, então, chamo a julgamento o habeas corpus 063, 1282-28-2024, de minha relatoria. Doutor Oséias, eu estou concedendo com aplicações de medidas cautelares. Eu indago a Vossa Excelência ainda tem interesse em fazer a sustentação oral? Não, Excelência, de forma alguma. Muito obrigado. Então, eu vou pedir... Desculpe, doutor Sávio. Não, Excelência, satisfeito. Então, eu vou ler a emenda na parte, o projeto de emenda na parte negritada. Emenda, habeas corpus, penal e processo penal, lesão corporal, tese de conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, não ocorrência, prévia manifestação do Ministério Público por aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, livre convencimento motivado do juiz para aplicar a medida cautelar mais adequada à hipótese, precedentes do STJ, informativo 725, prisão preventiva que não atende aos requisitos do artigo 313 do CPP, crime com pena máxima igual a 4 anos, paciente primário, inexistência de descumprimento de medida protetiva anterior, habeas corpus conhecido e ordem concedida com imposição de medidas cautelares, é assim como voto. Votam comigo nesse processo os desembargadores Eduardo Costa Fábio e Sérgio Parente, a quem eu indago. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Eduardo. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Da mesma forma, presidente, acompanho. Obrigada, desembargador Sérgio. Eu ouvi o doutor Oséias, né? Mas... Diretamente Sobral. Desejo um excelente trabalho a todos. Muito obrigado pela atenção de sempre. Eu preciso só anunciar a decisão do julgamento. Desculpa. Então, proclamo o resultado, decisão por unanimidade, ordem conhecida e concedida com aplicação de medidas cautelares. Boa sorte, doutor Oséias. Até uma próxima vez. Seja sempre bem-vindo a essa segunda Câmara. Muito obrigado, Excelência. Então, agora vamos para seguir a lista originária, porque não há mais advogados aqui preferencialmente, e eu chamo a julgamento o número 2 da lista das sustentações orais, é o habeas corpus 063-017983-2024, número 1 do roteiro de minha relatoria, e o advogado é o doutor Rodrigo Nunes Brito. Doutor Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Excelência. O doutor Rodrigo, eu conheço, que é meu contemporâneo de faculdade, ele não está presente aqui. Acho que ele, enfim, né? Não sei se está atrasado, mas só para adiantar, né? Eu agradeço, doutor. Eu preciso só que a secretaria constate a ausência dele. A secretaria acaba de me informar que ele realmente não está presente, então eu vou apenas proclamar o resultado do julgamento. Decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e concedida com aplicação de medidas cautelares. Eu chamo a julgamento o número 3 da lista das sustentações orais, o habeas corpus 063, 067260, 2024, número 28 do roteiro, de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. E o advogado é o doutor João Saldanha de Brito Júnior, que eu já vi aqui na tela. Até o cumprimento... desculpe, estou vendo. Doutor João, seja bem-vindo à segunda Câmara, e eu indago a Vossa Excelência e ao Ministério Público se desejam a leitura do relatório. O Ministério Público dispensa, Excelência. Também, Excelência. Ok. Doutor João, eu preciso apenas anunciar a Vossa Excelência e ao doutor Sávio Amorim que a desembargadora Ilna está com um problema na sua boca. Ela precisou fazer uma cirurgia e eu estou fazendo a leitura dos votos dela, certo?
Então, a desembargadora Ilna está presente, está na sala virtual, e serei eu que farei a leitura do voto, do projeto de emenda, ok? Então, Perfeito. doutor João Saldanha, o senhor tem a palavra para a sua sustentação oral pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Obrigado, Excelência, a qual cumprimento Vossa Excelência, estendendo cumprimento a todos de forma presencial e virtual. O presente habeas corpus trata-se onde o paciente é acusado, em tese, de divulgar cenas de sexo envolvendo a pessoa de sua ex-esposa, ora habilitada como assistente de acusação na respectiva ação penal, aqui no juízo de base. No caso em tela, Excelência, o paciente, ao entrar no quarto do casal, flagrou a ex-esposa na cama com uma outra moça. Esse fato aconteceu em 2017 e, após isso, o relacionamento terminou, uma boa. 2019, esse vídeo veio à baila, não se sabe efetivamente quem lançou esse vídeo num grupo de WhatsApp, só que a ex-esposa acusa o paciente como sendo o autor da divulgação desses vídeos, né? E essa divulgação aconteceu no ano de 2019, passados 5 anos, ocorreu a audiência de instrução, e agora, recentemente, no mês de maio, né, depois da ex-esposa já habilitada como assistente de acusação, acompanhada de sua advogada, ao prestar esclarecimento e ao ser indagada pelo magistrado de base, indagou que tinha preocupação, esse é o termo usado pela assistente de acusação, que tinha preocupação de prestar esclarecimento na pessoa na frente do paciente. O magistrado, no nosso entender, de forma com a fundamentação inidônea, retirou o paciente da sala de audiência. E a questão aqui não é a retirada somente do paciente da sala de audiência virtual. Eu jamais iria impetrar uma ordem de habeas corpus, eu sendo sabedor de que o acusado pode sim ser retirado da sala de audiência. E o que é que me faz vir aqui pleitear o refazimento dessa audiência de instrução? É porque a violação do artigo 217 do Código de Processo Penal. Porque o artigo 217 do Código de Processo Penal, ele elenca as situações que o acusado pode ser retirado. E não foi observado pelo juiz de piso. Porque o artigo 217 fala que os motivos que podem causar a retirada são a humilhação, o temor ou sério constrangimento. E somente isso isolado também não serve. Tem que ter a comprovação de atos intimidatórios do acusado capaz de alterar a verdade do depoimento. Então, não houve os requisitos necessários para a retirada do paciente da sala de audiência virtual, motivo por qual a decisão é inidônea, carente de fundamentação, violando assim o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, porque alegar a simples preocupação por si só não pode, não deve sacrificar um direito sagrado, direito de presença de audiência, no qual está, inclusive, previsto, excelências, tanto na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o qual o Brasil é signatário. Então, existem 2 tratados internacionais que prevêem o direito de presença na audiência de instrução. E o mais agravante, o réu não está preso, o paciente não está preso por esse processo, lá de 2019, ele está preso por outro processo. No caso, se ele tivesse solto, excelências, eu poderia pegar esta gravação, botar o paciente do meu lado e mostrar o depoimento da assistência de acusação e tirar as dúvidas que surgiram durante o esclarecimento da assistente de acusação. Mas eu não posso fazer isso porque o paciente
está preso lá em Aquiraz por outro processo, né? E o que é que acontece? No início da audiência, o Estado do Ceará não deu condições técnicas para o advogado entrevistar-se com o paciente, violando assim também a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um direito do paciente de se entrevistar reservadamente com o advogado, bem como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como eu mencionei, além do Estatuto da Advocacia, que é uma prerrogativa. Então, eu, como advogado do paciente, não tive o direito de conversar com o paciente antes dessa audiência de instrução e julgamento, em que pese todo o saber jurídico do representante da Procuradoria do Ministério Público, em seu respeitável parecer, o mesmo alega que eu não provei os prejuízos. Mas, excelências, eu não preciso provar que 2 mais 2 são 4. Eu não preciso provar o óbvio. Mas é claro que houve um prejuízo inerente à situação. Como é que não há prejuízo se o advogado não pode conversar com o cliente na hora da instrução? O Ministério Público disse que a defesa técnica se fazia presente. Mas, excelência, se fosse isso, somente a defesa técnica se fazia presente, para quê? Seria obrigatória a presença do acusado para a sua autodefesa no final da instrução. Então, é inerente, o prejuízo é inerente a essa situação. Então, excelência, a assistente de acusação, ela não é uma testemunha simples. Ela se habilitou no processo, inclusive, ela é parte agora no processo, inclusive com capacidade de entrar com recurso, caso que o Ministério Público não entre. Então, nós não podemos sacrificar um direito constitucional fundamental, que é o direito de presença, a autodefesa. A presença do acusado ao lado do advogado é tão importante para que o paciente possa munir a defesa técnica em caso de inconsistências. Eu não tive esse auxílio do acusado, do paciente, porque o Estado do Ceará me negou. O sistema operacional foi botado culpa até no sistema operacional, porque o sistema operacional não permitiu. Mas daí não é culpa do paciente, não é culpa do advogado. Motivo pelo qual a defesa requer que esta audiência de instrução seja refeita ou que, excelência, um pedido subsidiário, que é uma audiência própria para o paciente escutar o que a assistente de acusação diz contra ele, para ele fazer a autodefesa e municiar o advogado nas inconsistências que surgiram. Porque eu não posso mostrar essa audiência para o paciente, porque ele se encontra preso em outro processo, lá em Itaitinga. Então, existe o pedido principal, é o refazimento do ato com a presença do paciente agora, ou subsidiariamente que seja marcado uma audiência somente para que o depoimento, os esclarecimentos da assistente de acusação, Fris, acompanhada de seu advogado, possa ser mostrada para o paciente. É por isso que a defesa acredita que Vossa Excelência vão conceder pelo menos o pedido subsidiário. Agradeço a paciência e o ouvido de todos. Muito obrigada, doutor João Saldanha, e eu passo a palavra para a sustentação oral ao Ministério Público, na pessoa do doutor Sávio Amorim. Muito obrigado, Excelência. Eu cumprimento respeitosamente o doutor João Saldanha pelo trabalho que representando os interesses do paciente José Joaquim Benício Lopes, mas discordo do posicionamento dele, haja vista que me apego aqui a uma decisão proferida pela Terceira Câmara Criminal em 14 de fevereiro de 2023, da lavra da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, e um ponto chama atenção. O habeas corpus não se afigura como a via adequada para análise das questões apresentadas pela impetrante, tendo em vista que a decisão contra a qual se insurge é passível de impugnação por meio de preliminar em eventual recurso de apelação. Tal entendimento objetiva preservar a utilidade e a eficácia do mando, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder. Neste julgado, a eminente desembargadora não conheceu do habeas corpus.
de sorte que, na mesma linha em que foi apresentada a manifestação do Ministério Público de segundo grau e depositada nos autos digitais, eu me acosto, dizendo ainda de que realmente não trouxe prejuízo para a defesa o fato, né, do afastamento do acusado da sala onde se encontrava a oitiva da testemunha, da vítima, de sorte que, do ofendido, de sorte que, conforme o artigo 217 da Lei Penal Adjetiva, permite que o acusado seja retirado da sala de audiências quando a sua presença causar humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou o ofendido, prejudicando o seu depoimento. É o que diz a regra do artigo 217. Dizendo ainda o seguinte, que a Sua Excelência, o nobre julgador, ele observou, ele foi sensato na oportunidade, de modo que não há qualquer prejuízo para a defesa e ainda mais por se tratar do habeas corpus, uma via não adequada para a discussão da impugnação ora trazida pelo eminente causídio. É como pensa, Excelência. Obrigada, doutor Sávio Amorim. E, a desembargadora Ilna, eu vou ler a proposta de ementa do voto da desembargadora Ilna. Habeas corpus, penal e processo penal, divulgação de cena íntima. Artigo 208-C, parágrafo 1º, artigo 226, 4b do Código Penal e corrupção ativa de testemunha, artigo 343 do Código Penal, pedido de nulidade da audiência de instrução devido à retirada do paciente da sala virtual e à falta de contato prévio entre o suplicante e a defesa. Via inadequada, matéria a ser impugnada via apelação, análise de ofício. No caso, não se evidenciou qualquer prejuízo à defesa do paciente, necessidade de garantir a precisão das provas e proteger a dignidade e privacidade dos depoentes. Interpretação do artigo 217 do Código de Processo Penal. Falta de contato prévio não questionada em momento oportuno. Ordem não conhecida e denegada de ofício. É como vota a desembargadora Ilna nesses autos. Votam com a desembargadora nesse habeas corpus, eu e o desembargador Eduardo Escossa Fava. Eu recebi ontem o doutor João Saldanha com os mesmos argumentos e retornei aos autos, e de modo que eu estou confirmando o voto que eu lancei no sistema, acompanhando o voto da desembargadora Ilna por todos os termos que foram aqui lançados. Vota também nesse processo o desembargador Eduardo Escossa Fava. Como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Eu também cumprimento, parabenizo o doutor João Saldanha, de Brito Júnior, fala aí de Granja, de Granja, uma sustentação oral muito densa, muito cuidadosa também, a forma como Sua Excelência também expôs, e o cuidado também no diálogo, também tive a oportunidade de recebê-lo ontem em audiência, mas o voto da desembargadora Ilna, ele é muito preciso, quer no que diz respeito à inidoneidade do habeas corpus como instrumento para o ataque da questão ventilada no objeto, como também traz, ainda que de forma de ofício, né, vasta jurisprudência do STJ indicando que não há que se falar em legalidade em caso, até porque não existe direito absoluto na Constituição, é uma medida excepcional e me parece que o juiz tem agido dentro da razoabilidade. Então, nessa ordem de ideias, pedindo as respeitosas vênias ao doutor João Saldanha, sem antes parabenizá-lo pela brilhante sustentação, acompanho o voto da relatora. Obrigada, desembargador Eduardo Escossa Fava. E eu anuncio o resultado do julgamento, decisão por unanimidade, ordem não conhecida. Doutor João Saldanha, parabéns mais uma vez pelo vosso desempenho e seja sempre muito bem-vindo à segunda Câmara e até uma oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até logo. Até lá. Eu chamo a julgamento o número 5 da lista das sustentações orais, é o habeas corpus 063, 13.1955, 2024, o número 12 do roteiro de minha relatoria. E o advogado é o doutor Zenilton
Freires Barbosa. Freires ou Freire? Freire, Excelência, no plural. Freires. Está no plural, sobrenome no plural. Interessante. Seja bem-vindo, doutor Zenilton, à segunda Câmara, e eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Sávio Amorim se desejam a leitura do relatório. Sem necessidade, Excelência. Obrigado. Sem necessidade, doutora. Eu gostaria de fazer uma breve sustentação. Pois não, doutor Zenilton, eu passo então a palavra à Vossa Excelência pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Obrigado, Vossa Excelência. Eu venho aqui na defesa do paciente José Serafim Feitosa, preso há uns quase 80 dias, e que a defesa vem pedir o alvará de soltura do paciente, em virtude de vários movimentos que foram efetuados para que culminaram na prisão. Está sendo acusado de um delito contra um delito de homicídio que inicialmente no próprio inquérito policial está classificado erroneamente, ao nosso ver. O custodiado está sendo acusado de ter matado o próprio tio. Eu preciso fazer um relato dos acontecimentos antes, para que a senhora tenha uma convicção agora real do que aconteceu. Acompanhei o caso do momento da prisão até a sede de polícia, delegacia policial. O acusado extremamente embriagado, sem poder ter sido ouvido. O inquérito policial foi concluído, apenas estive para firmar as assinaturas. Eles começaram em um atrito tio e sobrinho. O tio agrediu de faca o sobrinho, lesionando gravemente no punho direito. Este, por sua vez, foi em casa para se proteger e conter o sangramento. Recebeu ajuda dos outros familiares, que eles moram todos na mesma redondeza, todos próximos uns dos outros. Inclusive, um dos próprios tios, irmão da vítima, tentou ajudá-lo no sangramento. Esse pegou a sua bicicleta e, indo procurar um hospital, encontrou novamente o tio. Os dois informam, ainda em estado de embriaguez. Novamente, o tio se devolveu contra ele para agredi-lo novamente. Esse está sendo acusado de ter lançado a bicicleta contra ele. E no relatório cadavérico não é conclusivo, não informa que o fato de ter lançado a bicicleta causou a morte do tio do custodiado. Acontece, Excelência, que há erros materiais vistos e não vistos, porque como pode uma bicicleta matar alguém? O paciente não teve intenção nenhuma de ferir o próprio tio. Eram amigos íntimos. Não tem como se matar uma pessoa. Eles eram amigos de bebedeira. Em um outro momento, a queda que levou à morte, não o fato do paciente ter lançado a bicicleta. Pode até ser que uma bicicleta consiga matar alguém, mas em um acidente. E outro motivo relevante é que o paciente já estava ferido, ele não tinha forças para lançar com tanta violência uma bicicleta. A queda causou a morte. O relatório cadavérico, notadamente, deixou isso em aberto. Não é conclusivo. Não mostra que o instrumento causador da morte foi a bicicleta. Provavelmente a queda em um assento de trás da pessoa, com uma quina, cabeça dele, bateu nesse local e, consequentemente, ocasionou a morte. O que nós reafirmamos, o que a defesa pede, é que o vasto laço temporal em que esse paciente está recluso, sem ter tido nenhuma intenção de matar o próprio tio, se defendeu de uma agressão injusta, se defendeu com o que tinha, se defendeu com uma bicicleta, não tinha meios nenhum de se ferir alguém. É tanto que no inquérito policial eles dizem que o senhor José Serafim voltou à cena do crime. Ele não tem noção nenhuma de que cometeu um delito, até porque estava embriagado. Ele é deficiente auditivo, ele não consegue ouvir nada. Tudo que se pergunta a ele, ele vai dizer concordo. Ele não ouve. Em sede de custódia, na audiência de custódia, repito, tudo que se perguntava, ele apenas balançava a cabeça, confirmando. Ainda em estado de embriaguez, voltando de uma cirurgia, o laudo está anexado ao processo inicial. A cirurgia que ele sofreu no hospital,
E, no entanto, a autoridade aqui de piso negou a liberdade provisória, negou o pedido que foi feito pela defesa, a conversão da prisão preventiva em prisão provisória, mesmo com as medidas cautelares, à medida que se impõe, nós vamos ter uma pessoa que está reclusa, que não tem noção do que fez. Ao fato de ter voltado à cena de crime, não voltou à cena do crime. Ele estava em deslocamento para pedir ajuda no hospital. Uma viatura policial foi informada que foi ele que jogou a bicicleta no tio, recolheu, e ele concordou com tudo. Não, o flagrante foi provado em cima disso. Nós vamos ter fatalmente uma pessoa que está injustamente reclusa há tanto tempo. O que a defesa pede é a liberação, é que o alvará de soltura seja de imediato concedido, para que este réu possa responder todo o procedimento em liberdade. É o primário, não tem nenhum cometimento de nada, mora junto da família, é agricultor, deficiente auditivo, e não há motivos para essa prisão ser mantida. É assim que a defesa entende, e espero que a convicção de Vossas Excelências seja firmada nesse sentido, no sentido de que ele não se furtará em nenhum momento a responder o processo, mas que em liberdade é cautelar, porque, ao nosso sentir, está preso sem saber o que fez. As visitas que este Claudinho faz ao recluso, ele até hoje não sabe o que foi isso que aconteceu, em virtude do alcoolismo dos dois. Eles eram amigos íntimos, pessoas de plena confiança, viviam todos os finais de semana, eles são agricultores, viviam nessa bebedeira. Infelizmente, esse hábito levou a essa tragédia. Tragédia essa que precisa ser revista no âmbito criminal, para que essa pessoa possa, sim, responder pelo que cometeu, se é que cometeu, porque é legítima defesa de uma segunda agressão que ele já tinha no punho. Se a senhora perceber nos laudos, ele segura o próprio punho, numa foto que tem, porque ele estava lesionado gravemente. Outra coisa, o inquérito policial é falho, não se ouviu testemunha, não tem nada, apenas foi na conclusão dos policiais. Claro está a opinião dos policiais. A verdade absoluta não estou questionando. Os policiais têm autoridade para relatar, mas o que ouviram, não o que viram, excelências. Não o que viram. As testemunhas que em relato comentam, falam disso. Jogou a bicicleta para se defender de uma nova agressão, senão seria fatalmente morto. Quem tinha posse da arma foi a vítima. A vítima que estava de posse de uma arma branca e que causou isso tudo. Nesse momento, o que nós pleiteamos é que Vossas Excelências entendam, pela desclassificação de homicídio qualificado, para culposo, ou ao menos que responda em liberdade, com alvará de soltura de imediato. Porque não é possível uma bicicleta matar alguém. Ela não foi construída para isso. A própria dinâmica do objeto impede isso. Não tem como. A bicicleta lançada, sem forças, acreditamos nós que a defesa, ao entender que a vítima tentou se esquivar do lançar da bicicleta, caiu e a morte foi fatal por acidente, bateu com a cabeça em algum local. Muito embora, se a senhora perceber, o laudo cadáver, ele é inconclusivo. Ele diz traumatismo crânioencefálico. Se assim fosse, teria que ser pela frente. As pessoas disseram no inquérito policial que foi a traição. Essa palavra, a traição não deveria ser posta. Não foi a traição. Ele se defendeu. Se defendeu de uma justa agressão, que já tinha sido lesionado uma vez. Neste momento, o que a defesa pede é a liberação por agora do paciente, com quase 90 dias, nós estamos a 4 dias a ser completados os 90 dias. E a gente espera que Vossas Excelências formem agora, a partir desse breve relato, dessa história que eu contei, não, que eu verifico nos autos. A história é essa. Foi uma justa agressão, uma defesa com um objeto impróprio, Excelência, impróprio para ceifar a vida de alguém. Não há dúvidas, muito embora percebamos as inúmeras falhas do momento da chegada das viaturas, de quem esteve no local, não houve nenhuma testemunha que falasse sobre isso. Apenas as pessoas se sentem
E ouviram, e o juiz de piso, baseado no clamor público e na gravidade em abstrato, negou a revogação da prisão, manteve o acusado preso. E é isto que a defesa pede. É que a partir deste meu relato, que se tem uma nova convicção do que realmente aconteceu, e que o paciente José Serafim Feitosa seja posto em liberdade, para que responda aquilo que lhe é assim, modificado, o que se dizem sobre ele, seja levado aos fatos, e que ele possa realmente, ele afirmar. Em nenhum momento o acusado falou, excelência. O acusado só gesticula, ele não ouve, não tem como se defender. Portanto, o que essa defesa pede é que as vossas excelências formem uma nova convicção e deliberem pela ordem de soltura. É o que tenho a falar nesse momento. Agradeço a compreensão e a paciência de vossas excelências. Obrigado. Obrigada, doutor Zenilton. E eu passo a palavra ao doutor Sávio Amorim para a sua sustentação oral. Também cumprimento o doutor Zenilton Freires Barbosa, e aqui ele faz uma abordagem sobre o fato em si, e nós somos sabedores de que o habeas corpus não comporta tal discussão. No entanto, rapidamente eu faço questão de mencionar apenas para contrapor esta colocação fática trazida pelo nobre advogado. Eu me apego à decisão do juiz de primeiro grau, quando ele, em uma parte, enfatizou: o infrator foi localizado em um terreno baldio, nas proximidades, bebendo com outras pessoas, ainda ensanguentado e aparentando estar altamente embriagado. Segundo apurado pelos agentes policiais, o imputado teria matado seu tio, desferindo golpes com uma bicicleta que atingiu a cabeça da vítima, fato praticado mediante traição. E mais adiante diz: a dinâmica delitiva narrada revela o grau de violência exacerbada, cuja não é suficiente garantida pela adoção de cautelares mais brandas. Há de ser considerado também o comportamento posterior do imputado, denotando indiferença em relação ao crime praticado, o que deve ser considerado para fins de análise do risco à ordem pública. Esta é a questão fática. Também é sabido que as condições favoráveis do paciente não são suficientes para que ele possa retornar ao convívio, conviver com a sociedade. E, por último, as medidas cautelares pleiteadas, elas não se adequam ao comportamento do acusado, do paciente, de tal arte que o Ministério Público reforça o parecer no sentido de que seja denegada a ordem, excelência. Obrigada, doutor Sávio. Eu cumprimento Vossa Excelência, já que não tinha feito nas sustentações anteriores. Vossa Excelência é sempre muito elegante, com muita competência, e cumprimento da mesma forma o doutor Zenilton. Eu costumo examinar os inquéritos e tenho muito cuidado, porque eu tenho uma questão pessoal de não ver fotos dos crimes. Eu vou sempre aos laudos. Mas ontem, por uma infelicidade, eu não sei, num das páginas que eu cliquei sem querer, eu vi as fotos. E são fotos realmente muito ruins. Eu tomei um susto e fiquei com aquela imagem durante algum tempo me perseguindo durante o dia. E por isso eu acho que talvez por isso eu tenha sido mais cuidadosa aliás, não é cuidadosa, eu fui mais profundamente pesquisar esse inquérito. E como o doutor Sávio disse, não tem como nós, nesse momento aqui, desclassificarmos a conduta, como pediu o doutor Zenilton, e nem como dizer que o que os policiais ouviram, que é isso que está no inquérito, é que os policiais ouviram das pessoas, que ele foi agredido com essa bicicleta de maneira violentíssima, por um motivo ou por outro. Como o doutor Zenilton disse, eles brigaram antes e não tem como aqui nós avaliarmos, fazermos essa avaliação para, de fato, concordar com o doutor Zenilton. O que nós temos é uma pessoa que foi brutalmente assassinada.
se isso, como se deram as circunstâncias, isso deverá ser apurado durante a instrução. Então, como eu dizia, isso é para ser analisado durante a instrução criminal. Eu faço, inclusive, referência no voto à decisão judicial com essas palavras que o doutor Sávio Amorim acabou de ler. Portanto, doutor Zenilton, peço venha também a Vossa Excelência, mas vou apresentar aqui a proposta de emenda aos meus pares, no sentido de denegar a ordem. Então, a proposta de emenda é penal e processo penal, habeas corpus, homicídio qualificado, ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, não ocorrência, garantia da ordem pública, gravidade em concreto da conduta, periculosidade, circunstâncias do delito, precedentes do STJ. Ofensa ao princípio da homogeneidade, prisão preventiva que atende à finalidade e requisitos próprios, inadequação de medidas cautelares, condições pessoais favoráveis e relevantes, habeas corpus, conhecido e ordem denegada é como voto. Votam comigo nesse processo os desembargadores Eduardo Escorça Pavo e desembargador Sérgio Parente. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Ratifico o voto provisório. Senti de acompanhar Vossa Excelência e também cumprimento o doutor Zenilton Freires Barbosa, parabenizando pela sustentação oral. Obrigada, desembargador Eduardo. Desembargador Sérgio Parente, como vota Vossa Excelência? Pois não, presidente, também cumprimentando as sustentações orais havidas, eu acompanho, presidente, o voto, mantendo o voto proferido no sistema. Obrigada, desembargador Sérgio Parente, e eu proclamo o resultado. Decisão por unanimidade, ordem conhecida e denegada. Doutor Zenilton, mais uma vez, parabéns pelo seu desempenho, obrigada aí pela vossa participação. Seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Obrigado, senhora desembargadora. Boa tarde. Boa tarde. Eu digo ao desembargador Eduardo Costa Fava que essa é a sua última participação na pauta de hoje. E, se todos concordarem, Vossa Excelência fica liberado para seguir sua viagem, desejando sucesso aí na reunião e no trabalho que Vossa Excelência vai desenvolver. Obrigado, senhora presidente. Eu peço autorização para me retirar, mas eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a compreensão de todos os colegas, Procuradoria, Defensoria Pública também, e também os valorosos servidores pelo apoio aí em agilizar, né, os processos em que eu participei do julgamento. Muito obrigado. Seja muito feliz na sua viagem. Boa viagem, pai. Sucesso. Boa sorte. Chamo a julgamento o número 6 da lista das sustentações orais, é o habeas corpus 063-04-4485-2024, número 22 do roteiro, de relatoria do desembargador Sérgio Parente, e o advogado é o doutor Carlos Igor Barros Silva. Doutor Carlos, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Seja bem-vindo à segunda Câmara do Tribunal de Justiça, segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu indago a Vossa Excelência e ao Ministério Público. Desejam a leitura do relatório? O Ministério Público agradece, Excelência. Desembargadora, eu queria fazer uma indagação, tanto ao advogado quanto ao Ministério Público, que é o seguinte, eu, apesar de não ter conhecido o HC, de ofício eu atendi o eito contido no HC e me deixe só aqui abrir aqui para eu. Eu aqui reduzi a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa. E no regime inicial aberto e por fim, reconheci a possibilidade, né, de substituição da pena por 2
restritiva de direitos a ser fixado pelo juiz de execução. Então, eu indago, diante desse fato, há interesse em sustentar? A gente sempre... Excelência. Não, diante dessa informação, não há interesse de sustentar, mas como tem uma redução da pena para 1 ano e 8 meses, vai incidir a prescrição retroativa da pena também. Mas se for o caso, eu posso pedir ao juiz da execução penal. Eu inclusive, estou concedendo aqui já o mandado de soltura, o alvará de soltura dele. Okay. Tudo bem, excelência. O público deseja. Nada opôs, excelência. Ok, então, eu passo a palavra a Vossa Excelência para a leitura da emenda. Habeas corpus, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, sentença condenatória transitada em julgado, pretensão de reforma na dosimetria da pena, recurso de apelação julgado intempestivo, não conhecimento, via imprópria, matéria que deveria ter sido arguída em revisão criminal, análise de ofício, matéria de ordem pública, flagrante ilegalidade, necessidade de reforma, manutenção da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, modificação da fração utilizada, redimensionamento para o patamar máximo, pena redimensionada ex officio, regime modificado para o aberto, substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, ordem não conhecida, de ofício concedida a ordem com redimensionamento da pena. É assim que voto. Presidente, me devolva a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. Votamos com Vossa Excelência, a desembargadora Ilna e eu. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. Obrigada, desembargadora Ilna. Eu, da mesma forma, também ratifico o voto provisório lançado no sistema, acompanhando o relator. E eu proclamo o resultado: decisão por unanimidade, ordem não conhecida, concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente. Doutor Carlos Igor, prazer ter Vossa Excelência aqui, seja sempre bem-vindo e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, Excelência, até mais e bom trabalho, e peço licença aqui para me retirar. Obrigada. Eu chamo a julgamento agora o número 7 da lista das sustentações orais, recurso em sentido estrito, 006767327/2015, número 27, da pauta 27, também de relatoria do desembargador Sérgio Parente, e o advogado é o doutor Lucas Breno Correia Bezerra. Doutor Lucas, boa tarde. Boa tarde, Excelência. A senhora me ouve? Escuto bem, doutor Lucas. Bem-vindo à segunda Câmara, e eu indago a Vossa Excelência e ao Ministério Público se desejam a leitura do relatório. Não, Excelência. Então, eu passo a palavra, doutor Lucas, a Vossa Excelência, para a sua sustentação oral pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Obrigado, Excelência. A quem saúdo. Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, relator desse caso, aos demais desembargadores. Agradeço pela atenção. Inicialmente, Excelência, tentarei ser bem breve. Não se trata, ao meu ver, de um processo de alta complexidade, em que o acusado, a hora recorrente, foi acusado de ser o mandante, autor intelectual de um homicídio ocorrido na data de 27 de junho de 2015 contra a vítima Jorge Luiz Jardim Jerônimo. E, segundo consta da própria denúncia, o nome do ora recorrente surgiu a partir de uma denúncia anônima, né? Como é muito cômodo, às vezes, pela falta de provas, se utilizam do expediente da denúncia anônima, as quais muitas vezes não são confirmadas durante o curso do processo. E é justamente esse o caso que trago à presença de Vossas Excelências. Segundo o parágrafo 6º da denúncia, consta que, segundo o relatório de diligências, uma pessoa que não quis identificar-se informou que o mandante do crime foi o ora denunciado. Trata-se de uma denúncia anônima, a qual não foi confirmada em juízo. Em juízo, foram ouvidas duas testemunhas, a tia da vítima e a irmã da vítima e o tio da vítima. E destaca aqui trechos trazidos na própria sentença, ora recorrida, dos depoimentos que foram prestados, no qual a senhora Francisca Liliane Jerônimo Lima, irmã da vítima, falou que não conhece o réu, sequer sabe seu nome, não presenciou o crime.
não conhece alguém que tenha presenciado o crime e que ficou sabendo do crime pelo telefonema de um colega. Não sabe o motivo do crime. E, em resumo, foram os trechos importantes do seu depoimento. Outra testemunha também foi ouvida, o senhor Aurélio José Jardim Jerônimo, que era tio da vítima e falou que não presenciou o crime, soube do crime por vizinhos, não identificou ninguém que tenha presenciado o crime e que sobre a possível autoria intelectual do crime, a testemunha falou ainda que não sei se Jacó, que teria sido o autor material do delito, matou meu sobrinho a mando de alguém. Não sei se mais alguém participou. A notícia de que meu sobrinho foi morto a mando do réu, eu ouvi quando fui depor na delegacia, mas não tenho essa certeza. Ouvi isso de moradores do bairro, ou seja, testemunhas não identificadas. E essas ainda ficou registrado na própria sentença que essas pessoas não diziam a fonte de informação. Portanto, excelências, além de uma denúncia anônima não corroborada em juízo, não confirmada em juízo, as testemunhas que prestaram depoimento foram enfáticas em narrar que ficaram sabendo do fato por boatos, ou seja, sendo um testemunho de ouvir dizer. Então, já essa jurisprudência sedimentada nos tribunais superiores, como também neste próprio tribunal alencarino, de que testemunhos indiretos e elementos do inquérito não confirmados em juízo não são suficientes para uma sentença de pronúncia. Já visto que a sentença de pronúncia não é uma mera decisão de recebimento de admissibilidade da denúncia para o julgamento plenário, mas sim um importante filtro constitucional dos elementos a serem validados para serem apreciados por juízes leigos que não possuem capacidade técnica para distinguir uma prova válida de uma prova inválida. Portanto, a sentença de pronúncia, diante da sua relevante carga decisória, não pode ser admitida mediante tais elementos de prova, isto é, elementos indiciários não confirmados em juízo e testemunhos indiretos. Ainda gostaria de chamar a atenção, nessa parte final da sustentação, para um argumento trazido nas contrarrazões recursais pelo Ministério Público de que, sem indicar quais as fontes de convencimento, que era evidente que as testemunhas poderiam estar temerosas, com medo de depor em juízo. Nada obstante, este argumento é afastado por dois motivos. Primeiramente, que a própria sentença de pronúncia, em momento nenhum, citou a sequer suspeita de existência de ameaça à testemunha. Segundo, que, ainda que houvesse essa ainda que suspeita de ameaça à testemunha, seria ônus da acusação e do Estado promover o depoimento dessas testemunhas sobre o programa de proteção à testemunha. Cito aqui o julgamento do agravo regimental no HC número 718-103 do Rio Grande do Sul, do ano 2022, que fala que é ônus da acusação e ônus estatal, havendo suspeita de ameaça à testemunha, que essa testemunha seja colocada em programa de proteção à testemunha. Então, não se pode se utilizar desse expediente como uma burla ao artigo 155 do Código de Processo Penal. E, por fim, ainda, não há de se falar, em hipótese nenhuma, de ameaça à testemunha, tanto que a irmã da vítima e o tio da vítima foram prestar depoimento em inquérito e em fase judicial, e ambas as fases narraram que ficaram sabendo do fato por boatos, né, por testemunhos indiretos, sem indicação da fonte de conhecimento. Então, diante dessas circunstâncias, requer-se de Vossa Excelência a procedência do recurso para que seja anulada, reformada a sentença de pronúncia em razão da insuficiência de indícios inquisitoriais não confirmados em juízo e de testemunhos indiretos para fundamentar uma sentença de pronúncia. É o que se tem a requerer, Excelência. Obrigada, doutor Lucas, e eu passo a palavra ao Ministério Público na pessoa do doutor Sávio Amorim, pelo tempo regulamentar de 15 minutos.
Agradeço, Excelência. Cumprimento o doutor Lucas Breno e serei breve e apenas irei destacar a ementa contida no parecer do Ministério Público, que se acha nos autos, em especial o trecho que diz homicídio duplamente qualificado, pleito de impronúncia por ausência de provas de autoria delitiva, impossibilidade, princípio indúbio pro societate. Nessa fase processual, basta a existência de provas sobre a materialidade do delito e simples indícios de autoria. O artigo 413 do Código de Processo Penal é quem diz. As provas carreadas aos autos são suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente e, consequentemente, submetê-la a julgamento perante o tribunal do júri. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Excelência. Obrigada, doutor Sávio, e eu passo a palavra ao relator, desembargador Sérgio Parente. Pois não, parabenizando aí as sustentações orais, o esforço do patrono, mas nessas situações a gente fica numa circunstância muito limitada como julgador, não é? A gente não pode aqui afirmar que alguém cometeu o delito, mas sim examinar os indícios e é isso que está acontecendo. O advogado referiu-se aí a esse, eu até imprimi aqui, a esse relatório de diligências, né? E já nesse relatório de diligências há uma informação de que um ex-morador da comunidade, né, informou que o mandante do crime foi a pessoa de Renan, que está presa, faccionada e domina toda a área do Tatumundé. E a juíza se refere aos depoimentos prestados, inclusive do tio, e no depoimento do tio há aqui uma afirmação, né, de que lembra de ter recebido ligação dizendo: se nós não achar o Jorge, que no caso é o sobrinho que foi morto, inclusive há uma passagem aqui dizendo que esse rapaz me parece que tinha um problema e ele tinha uma percepção de uma pessoa de 10 anos. Eu lembro de ter visto isso no curso do processo, de forma que o contexto indicado pela juíza na pronúncia é de que ele teria sido morto porque ele entrou no carro dos policiais e apontou todas as bocas de fumo do local que seriam comandadas em tese, pelo Renan. Então, essa indicação da pronúncia e essa declaração aqui do tio, dizendo que lembra de ter recebido ligação dizendo: se nós não achar o Jorge, nós lhe achamos. Enquanto o Jorge estava no Rio de Janeiro, essa ligação foi entre abril e maio, e ele diz claramente mais adiante que quem ligou para o depoente foi o acusado Renan. Então, diante de uma circunstância dessa, nós não podemos aqui fazer a valoração dessa prova, não é? E principalmente porque essas testemunhas elas podem ser ouvidas novamente, né? Por ocasião do júri. Então, de forma, doutor, que infelizmente aqui eu não vejo nenhum elemento no sentido de acolher o seu pleito, de forma que vou pedir, feitos esses esclarecimentos, eu estou até descumprindo aqui o que foi combinado, mas em homenagem ao seu consistente sua consistente sustentação oral, que eu faço essas observações. Então, ementa penal e processo penal, recurso em sentido estrito. Há uma outra alegação que o doutor fez, que é a questão que seria inconstitucional esse princípio indúbio pro societate. Isso aqui a gente já discutiu isso, né? E é inconcebível que o direito de um se sobrepõe ao direito de todos, e a gente já discutiu essa questão, entendendo que é constitucional. Me perdoe, eu não toquei nesse assunto também, mas está no voto, porque foi, vamos dizer assim, arguído, e eu volto aqui à leitura da ementa pedindo desculpa por não ter lembrado desse trecho. Ementa penal e processo penal, recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia do réu, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º do Código Penal Brasileiro, pleito de despronúncia sob a alegativa de ausência de indício de autoria, impossibilidade, materialidade comprovada, indício de suficiência de autoria, juízo de suspeita e não de certeza, presença de indícios mínimos a dar suporte à narrativa acusatória, mero juízo de admissibilidade, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, incidência do princípio indúbio pro societate. Então, recurso conhecido e desprovido. É assim que voto, presidente. Obrigada, desembargador Sérgio, e votamos com Vossa Excelência, a desembargadora Ilna e eu indago a desembargadora Ilna. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Eu voto acompanhando o relator. Obrigada, desembargadora Ilna, eu de igual forma
também acompanho o relator por tudo que foi aqui já expressado. E eu anuncio o julgamento, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Renan, prazer ter Vossa Excelência novamente aqui conosco e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, senhor mestre. Bom, terminamos ineditamente, acho que se existe essa palavra, não sei, às 15h15. Vencemos a nossa pauta, julgamos 113 processos hoje. Bom, eu tenho um requerimento. O voto como sempre nós fazemos, o voto de parabéns à desembargadora Ilna, que semana passada aniversariou. Então, que nós, se todos concordarem, faremos Tranquilo, exatamente. E na sessão a gente até perguntou e a gente foi ver depois, né? Que o aniversário era logo em seguida. Mas eu acho que o certo é deixar passar para parabenizar. Verdade, né? Há uma simpatia que diz que não se pode cantar parabéns e nem parabenizar antes do dia. Então, desembargadora Ilna, a senhora receberá da Câmara, com toda a formalidade, o nosso carinho. Aliás, se não me engano, dia 26, não é? Tem um outro parabéns aí importante. É verdade. Eu não sou muito decorada, não. Obrigado, pessoal. Nós remeteremos para Vossa Excelência o nosso abraço e o nosso carinho através do ofício formal. Bom, então, agradecendo a presença de todos, a desembargadora Ilna, o desembargador Sérgio, o doutor Sávio Amorim, o doutor Caetano Silva Lima, defensor público. Muito obrigado pela recepção. Estarei aqui no resto do mês e a Defensoria Pública também se junta a esta Câmara para parabenizar a desembargadora Ilna. Muito obrigada, doutor Caetano. Seja sempre bem-vindo à segunda Câmara, é um prazer ter Vossa Excelência. Agradecer aos servidores, todos os que estão presentes, o Alex e a Kelly, a Força Pública, os servidores que estão virtualmente, e declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde.